Uma forma de organização política, econômica e social alimenta um certo ritmo de nossos desejos, das nossas formas de sofrer. Fantasias circulam e sensibilidades são reprimidas. Um circuito de afetos se naturaliza. Presos aos mesmos afetos de sempre, não somos capazes de criar novas formas sociais. Como promover uma transformação? Esta série do Café Filosófico procura refletir sobre esse desafio a partir de uma articulação entre psicanálise, filosofia e teoria social. Estamos acostumados a colocar a dimensão dos afetos apenas no que diz respeito à vida individual, de nós sujeitos. Mas somos nós que coletivamente formamos a sociedade. E o tempo todo afetamos e somos afetados. Os afetos circulam entre nós e muitos deles são usados como instrumentos políticos para gerar determinados efeitos sociais. A forma como corpos individuais e coletivos são afetados, desejos são impulsionados e as consequências políticas desse processo é a reflexão desse programa com o filósofo Vladimir Safatli, curador desta série. Insistiria que a política é, antes de mais nada, um problema sobre circuitos de afetos. Por que um problema sobre circuito de afetos? E a política é uma questão sobre como nós somos afetados. Ou seja, o que nós sentimos e o que nós não sentimos. O que nós vemos e o que nós não vemos. O que nós percebemos e nós não percebemos. A maneira como eu sinto, como eu vejo, como eu percebo, determina o que causa a minha ação, o que causa o meu julgamento. Então eu diria que uma das questões fundamentais do poder é como organizar o campo do que é visível, do que é sensível e do que é percebível. Vocês devem lembrar dessa foto trágica do menino sírio morto devido à tentativa de seus pais fugirem da Síria numa situação de guerra. Foi graças a uma circulação de uma foto que uma política criminosa, de bloqueio de refugiados em situação de vida ou morte, teve que ser momentaneamente suspensa. Alguns poderiam dizer que isso seria a prova maior da irracionalidade do campo político. Por quê? Porque nós agimos por afetos, nós não agimos por argumentos. Nós tivemos milhares de argumentos, durante, por exemplo, a respeito dessa questão. E nenhum teve a força, nenhuma discussão teve a força de desencadear os efeitos que uma foto foi capaz de desencadear. Seria então, na verdade, prova maior da irracionalidade da política reconhecer que ela é um circuito dos afetos? Como se nós fôssemos obrigados a fazer uma distinção entre a racionalidade da procura pelo melhor argumento, e a irracionalidade das afecções, das paixões, que devem ser, de uma maneira ou de outra, esfriadas para que a democracia ela encontre o seu lugar. Quando Platão falava que o corpo, quando ele entra desarticulando completamente a possibilidade do julgamento racional, ou seja, é uma questão de saber como nós agirmos de maneira desafectada para podermos pensar racionalmente. Acho que desde esse modelo de reflexão, nós absorvemos no interior de uma certa tradição a ideia de que tudo que é da ordem da corporeidade, tudo que é da ordem da afecção, tudo que é da ordem dos afetos, é marca da irracionalidade. Eu insistiria que isso, na verdade, é um dogma metafísico, antes de mais nada, que há uma racionalidade dos afetos. E que a questão fundamental é saber construir um conceito de racionalidade que dê conta daquilo que não necessariamente é resultado de uma causalidade da consciência, não é resultado de um projeto intencionalmente posto pela consciência, mas aquilo que, de uma certa maneira, afeta a consciência de fora, lhe leva a agir, lhe leva a julgar, de uma maneira que, de uma certa forma, não é resultado
pura e simplesmente da sua autonomia. Por que eu insisto isso? Porque talvez nós estejamos muito presos a uma certa concepção de autonomia que ao invés de ser, na verdade, a expressão de um sinal de liberdade, é, na verdade, a expressão mais acabada de uma experiência de servidão. Quer dizer, esta maneira de compreender a autonomia como a capacidade que eu tenho de dar para mim mesmo a minha própria lei. Então, a capacidade que eu tenho de enunciar as minhas ações a partir de uma causalidade que aparentemente seria resultado da minha vontade pura, né? Essa maneira não leva em conta como, na verdade, nós somos causados por aquilo que vem de fora. Certo? Nós estamos num regime de aestese, um regime estético no sentido forte do termo, porque nós, desde o início, estamos dentro de um processo de relação onde o que nos causa não é resultado de uma lei que eu me dou para mim mesmo, mas é resultado de um processo, de uma afecção, certo? Que me coloca em contato com outros corpos, que me coloca em circulação com outros corpos, que aparece para mim de maneira involuntária, certo? Que não é resultado pura e simplesmente da minha vontade. Mas nem tudo que me é involuntário é necessariamente signo de alguma forma de servidão ou de sujeição. Nem tudo que me é heterônomo, o que não é imediatamente resultado da capacidade que eu tenho de estar na jurisdição de mim mesmo, de ser a minha própria causa, me coloca sob uma situação de servidão ou de sujeição. Talvez nós estejamos caminhando em direção a uma forma de vida cujo traço patológico fundamental é esse medo absoluto de tudo que é heterônomo. Essa incapacidade de compreender que existe uma heteronomia sem sujeição, como dizia o Derrida, uma heteronomia sem servidão, né? Nós devemos abandonar de uma vez por todas, uma certa ideia de autonomia, para que nós sejamos capazes de pensar o que significa nós sermos sujeitos heterônomos, mas não submetidos a formas de servidão. Sujeitos que são atravessados por algo que lhe é involuntário. Sujeitos atravessados por alguma coisa que lhe aparece não como fruto da jurisdição da sua própria consciência, mas como um atravessamento do que é inconsciente. E, no entanto, é exatamente essa capacidade que eu tenho de me reconhecer no que me é involuntário é que é, na verdade, a figura maior da minha liberdade. Porque é a capacidade que eu tenho de me abrir para aquilo que não é imediatamente a imagem de mim mesmo. Não é imediatamente idêntico à imagem que eu tenho de mim mesmo. Eu diria que boa parte da nossa miséria de imaginação política, boa parte da nossa dificuldade de pensar criativamente a política vem do fato de nós estarmos completamente presos a uma certa imagem da vida social como uma associação entre indivíduos. A ideia de que a vida social nada mais é do que um sistema no qual indivíduos procuram se associar, defendendo seus interesses, defendendo suas identidades. Esse ponto de partida implica em aceitar os afetos dos indivíduos como o elemento fundamental de construção dos vínculos sociais das nossas sociedades contemporâneas. Eu diria que os indivíduos são afetados principalmente a partir de dois afetos: o medo e a esperança. Por que o medo? Primeiro, vejam que nós temos no interior da filosofia política, desde o século XVII, uma reflexão muito precisa sobre a função do medo como um afeto político central de coesão da vida social. Desde o Hobbes, com essa ideia de que a sociedade é um composto de indivíduos que não tem nenhuma relação natural entre si, mas você tem uma sociedade que, na verdade, uma relação de termos desprovidos de relação. Porque todos esses indivíduos são impulsionados por um desejo,
que não tem lugar natural, não tem objeto definido, então é um desejo que tem direito a tudo. E como todos têm direito a tudo, rapidamente nós chegamos numa situação belicista e concorrencial, que Hobbes descreve a partir dessa grande fantasia social da guerra de todos contra todos, da iminência de uma guerra de todos contra todos. E a única maneira de nós impedirmos essa guerra seria constituindo um poder soberano, o poder soberano do Estado, que ele vai proteger os cidadãos uns dos outros. Mas para isso ele precisa do controle absoluto do poder. Ele precisa da unidade do poder. Precisa da soberania encarnada na figura de um. O medo funciona como esse elemento de coesão. Por eu ter medo, pelos indivíduos terem medo um dos outros, eles admitem a constituição de um poder que vai ter como função central transformar a segurança e a insegurança em conceitos decisivos da vida política e proteger os cidadãos. Mas proteger de uma maneira muito interessante, porque o soberano hobbesiano é ao mesmo tempo o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Ele é o bombeiro porque, como dizia Carl Schmitt, o protergo ergo obligo é o cogito ergo sum do Estado. Eu protejo, logo obrigo, esse é o penso, é o fundamento, é o penso, logo existo do Estado. Mas ele é o piromaníaco porque, para que ele possa ter essa legitimidade, é necessário que ele lembre aos indivíduos que, se ele não estivesse lá, neste momento, com certeza a guerra de todos contra todos já estaria em marcha. Ele tem a todo momento que constituir as figuras da insegurança, gerir as figuras da insegurança, certo? Produzir novas inseguranças para que a segurança seja, mais uma vez, reinstaurada. Por isso, ele é, de fato, o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Essa noção do medo como elemento decisivo no interior da vida política, como um afeto político central, isso está, entre outras coisas, vinculada a uma certa ideia do indivíduo como aquele, como já dizia Locke, que é o proprietário da sua própria pessoa. Significa o quê? Os indivíduos são aqueles que tecem relações de propriedade, inclusive a sua própria pessoa é pensada, ou seja, a sua self-ownership, a sua autopossessão, ela é pensada a partir da forma da propriedade. Por isso, dificilmente nós não teríamos como concordar com um filósofo político esquecido hoje em dia, o Macpherson, que insistia, na verdade, o individualismo possessivo. Esse individualismo que nasce nesse momento é um individualismo possessivo. Possessivo por quê? Porque eu ser eu mesmo, eu ter a jurisdição sobre mim mesmo, é eu ser proprietário de mim mesmo. Eu ser eu mesmo significa eu ser capaz de mostrar na vida social que eu sou composto de propriedades. Não só propriedades como bens, mas propriedades como atributos, como predicados. Eu tenho predicados que me individualizam. Essa individualização via predicação garante a minha singularidade, a minha particularidade. Se eu entro na vida social, falando ao outro. Bom dia, meu nome é Vladimir Safatli, eu tenho tais e tais predicados, eu tenho tais e tais atributos, eu gostaria que meus atributos e predicados fossem reconhecidos enquanto tais por aqueles com os quais eu teço relações. Como uma espécie de grande relação de consensualidade, que no fundo é uma consensualidade mercantil. Mercantil por quê? Porque ela é pensada da mesma maneira como estabeleço as relações contratuais e consensuais na posse de bens, na circulação de bens. Quer dizer, o que é um contrato, a não ser o fato de um proprietário poder dizer a outro quais são as condições para que eu possa ter o gozo e usufruto de certos objetos. Só que eu diria que os indivíduos, eles tecem todas as suas relações desta forma.
Eles tecem todas as suas relações, não necessariamente como se eles estivessem numa relação contratual pela posse e usufruto de certos bens, mas como se eles estivessem numa relação protocontratual pelo reconhecimento de certos atributos e propriedades. Daí porque o problema da identidade é um elemento decisivo e central. Qual o problema com essa ideia? São dois. O primeiro deles eu parto do princípio de que todos nós temos nossas identidades estabelecidas. E que a vida social é um acréscimo, é um segundo momento. É um segundo momento no interior do qual, então, eu vou tentar permitir que as minhas identidades circulem, que as minhas propriedades circulem. Ou seja, eu não coloco em momento algum uma questão decisiva, que é o que foi necessário acontecer a nós mesmos para que nós fôssemos pensados como indivíduos portadores de atributos e propriedades. Que tipo de disciplina foi necessário impor aos sujeitos? Que tipo de controle foi necessário impor aos sujeitos para que eles começassem a se ver a si mesmos como indivíduos? No próximo bloco... Porque uma vida social baseada no medo, como afeto político central, sempre verá o outro como um invasor potencial. Os indivíduos são naturalmente dados, ou eles são um processo de produção. E quem os produziu, então? Como eles foram produzidos? Isso é uma questão, eu diria, decisiva da filosofia do século XX. O que é necessário perder para se tornar um indivíduo? O que tipo de experiência é necessário deixar de ter para se tornar um indivíduo? Essa é a primeira questão. A segunda eu imagino que as relações intersubjetivas, sociais, políticas no sentido mais amplo, são relações de confirmação dos meus interesses, atributos, predicados, identidades supostas. Certo? O outro é visto como alguém que confirma a minha identidade. Certo? Só que talvez essa seja uma visão completamente inadequada do que é, de fato, certo? Uma relação intersubjetiva. Porque o outro nunca é aquele que confirma a minha identidade. O outro é aquele que me despossui das minhas identidades. O outro não é apenas aquele que me constitui, que me garante através do reconhecimento de meu sistema individual de interesses e dos predicados que comporiam a particularidade da minha pessoa. Ele é aquele que me desampara. Somos despossuídos por outros. Tal dispossessão expõe minha vulnerabilidade estrutural aos encontros, assim como a opacidade a mim mesmo daquilo que me leva a vincular-me a outros que me despossuem e me descontrolam. E Vladimir continua citando Judith Butler. Somos despossuídos de nós mesmos em virtude de alguma forma de contato com o outro, em virtude de sermos movidos e mesmo surpreendidos pelo encontro com a alteridade. Não apenas nos movemos, somos movidos por aquilo que está fora de nós, por outros, mas também por algo fora que reside em nós. O verdadeiro encontro sempre é uma despossessão, nunca é uma confirmação. O verdadeiro encontro é uma dispossessão no sentido de algo que me obriga a modificar a maneira com que eu narrava a mim mesmo, a maneira com que eu falava de mim mesmo, a maneira como eu definia quais eram os meus atributos e os meus predicados. Como se eu tivesse quase, de uma certa maneira, indo fora do universo dos meus interesses. Todas as relações intersubjetivas efetivas, sejam elas quaisquer níveis possíveis, né? Toda estrutura das relações sociais, no sentido mais forte do termo, sempre serão estruturas de relações por despossessão. Os sujeitos não procuram apenas sua confirmação no outro. Eles procuram sua reinvenção no outro. Eles não procuram simplesmente se confirmar.
Eles procuram ser capazes de viver aquilo que eles ainda não sabem como pensar. Eles querem uma imagem que não seja simplesmente a imagem atual deles mesmos. Eles querem uma imagem que está disposta numa espécie de virtualidade sempre latente no interior do presente. Eu acho isso um dado absolutamente decisivo e importante, certo? Para que nós possamos saber como, de uma maneira ou de outra, criticar os afetos que nos colonizam. Porque uma vida social baseada no medo, como afeto político central, sempre verá o outro como um invasor potencial. Sempre verá o outro como aquele que, de uma certa maneira, se eu deixar, ele me despossui. Então, de uma certa forma, é uma vida que ela está ligada a uma espécie de institucionalização de um princípio paranoico, ligado à possibilidade da perseguição, ligado à necessidade da fronteira da identidade, ligado à necessidade da conservação daquilo que me faz mim mesmo, daquilo que me é próprio, daquilo que determina o meu próprio. Só que a vida social é a instauração da dimensão de um espaço comum que é impróprio, da forma mais forte do termo, que não pode ser apropriado por ninguém, que nunca será um objeto de apropriação. Pode parecer inicialmente que a esperança é um belo contraponto ao medo. Só que há uma tradição filosófica milenar, que vem desde os estoicos, passa por Spinoza, né, que vai lembrar que não há medo sem esperança e nem há esperança sem medo. Os dois afetos são complementares. Eles se articulam de uma maneira muito insidiosa. Né? A ponto de alguém, por exemplo, como Lacan, dizer: viver sem esperança é também viver sem medo. Por que eles têm essa relação complementar? A esperança é uma expectativa de que um bem futuro ocorra. O medo, essas são as definições de Spinoza, né? É uma expectativa de que um mal futuro ocorra. Quem tem expectativa de que um bem ocorra, sabe que talvez o bem não ocorra. Então ele tem medo de que essa expectativa não se realize. Quem tem expectativa de que um mal ocorra, sabe que talvez o mal não ocorra. Então ele tem esperança de que o mal não se realize. Percebam, nós temos dois afetos ligados a uma mesma temporalidade, a mesma estrutura do tempo. E, na verdade, antes de mais nada, se nós quisermos saber como nós somos afetados, nós devemos começar por nos perguntar como nós vivenciamos a experiência do tempo. E nós talvez estejamos muito ainda vinculados a uma experiência do tempo marcado pela expectativa. Por isso eu sempre vou ser bastante crítico a todos aqueles que, por várias razões, de uma maneira ou de outra, certo, insistem na restrição do nosso horizonte de expectativas como uma característica fundamental do presente, e veem nessa restrição um problema, porque seria uma limitação da possibilidade do campo da experiência. Né? Eu diria que, a meu ver, esse é um equívoco grave, né? Porque, na verdade, nós devemos conseguir nos livrar de uma temporalidade da expectativa. Significa submeter o tempo a um princípio de projeção. Eu projeto no tempo a imagem de um futuro. Eu projeto no tempo a imagem de um porvir. Eu, do presente, organizo o campo do presente ao futuro a partir da projeção de uma imagem que vai me ordenar, que vai me articular na minha capacidade de lidar com tudo o que vai acontecer na esfera do tempo. Todos os acontecimentos que ocorrerão no tempo deverão, para ter o seu sentido, ser ou a confirmação ou a negação de uma imagem do tempo. Então o tempo se reconcilia na expectativa através dessa dimensão projetiva. Eu insistiria que o preço a pagar por isso é, no fundo, nada pode realmente acontecer. Nada pode realmente acontecer
Porque nada que saia da imagem do tempo pode ser vivenciada. Tudo que será contingente será visto como um objeto a ser defendido, contra o qual eu preciso me defender. Nunca uma ocasião a partir da qual eu posso criar. Nós conhecemos várias figuras da temporalidade da expectativa baseada na esperança. A utopia é um caso clássico, né? Só que, e muitas vezes nós olhamos para a nossa época e nós dizemos, nossa época não tem utopias, né? Por isso nós não sabemos muito para onde ir, por isso nós ficamos paralisados no interior de uma degradação, né, cada vez mais evidente, de uma miséria da temporalidade, da política cada vez mais evidente. Nós precisamos construir uma nova utopia, coisas dessa natureza. Mas eu diria que, longe de precisarmos de uma utopia, né, nós precisamos nos livrar desse tipo de temporalidade que precisa da projeção de uma imagem do futuro para conseguir determinar a sua força, a sua potência de atuação no presente. Diante da força das utopias, toda contingência é um equívoco, porque é aquilo que não é possível pensar, aquilo que não se conforma claramente ao que nós podíamos, de uma maneira ou de outra, esperar, né? Mais do que um tempo desta natureza, nós precisamos de um outro tipo de tempo. Nós precisamos de um tempo da projeção do futuro. Nós precisamos de um tempo da complexidade, que consiga nos expor de maneira mais clara a complexidade do presente. No próximo bloco... O Freud dizia, a razão pode falar baixo às vezes, mas ela nunca se cala. O medo, como afeto político, por exemplo, tende a construir a imagem da sociedade como um corpo tendencialmente paranoico, preso à lógica securitária do que deve se imunizar contra toda violência que coloque em risco o princípio unitário da vida social. Imunidade que precisa da perpetuação funcional de um estado potencial de insegurança absoluta, vinda não apenas do risco exterior, mas da violência imanente da relação entre indivíduos. Imagina-se, por outro lado, que a esperança seria o afeto capaz de se contrapor a esse corpo paranoico. No entanto, talvez não exista nada menos certo do que isso. Porque não há poder que se fundamente exclusivamente no medo. Poder é, sempre e também, uma questão de promessa de êxtase e de superação de limites. Ele não é só culpa e coerção, mas também esperança de gozo. Nós falamos aí de dois afetos ligados à mesma estrutura do tempo, o medo e a esperança. Eu queria insistir com vocês em duas questões que me parecem bastante relevantes, né? A primeira delas é, bem, sendo assim, se nós estivermos dispostos, então, a falar que a nossa ausência de imaginação política, a nossa miséria de criação política, vem do fato de nós não conseguirmos sair de um círculo de afetos ligados ao medo e à esperança, né? E que se nós formos capazes de sair, né, nós seríamos então capazes de dar mais espaço à nossa imaginação, né? Ser capaz então de ter uma imaginação mais produtiva. Uma questão interessante, quem coloca isso é um filósofo francês chamado Jacques Rancière. Ele falava, política é uma questão fundamentalmente de se entender por que em determinados momentos as pessoas olham para si mesmas e acham que não tem mais nenhuma capacidade, nenhuma força para transformar nada. O que acontece para que as pessoas voltem os olhos para si mesmas e tenham uma postura completamente melancólica em relação à sua força, né? E não acreditem mais que elas não são capazes de produzir nada. Porque quando elas se acreditam que elas são capazes de produzir, elas não precisam de nenhuma imagem do que elas vão produzir. Adorno tinha uma frase muito boa, que ele dizia, nós chegamos num momento
no campo das artes, hoje nós devemos ser capazes de produzir aquilo que nós não sabemos o que é. Boa parte das nossas ações, elas são impulsionadas por alguma coisa que é da ordem do não sabido, que é da ordem do não compreendido, no sentido do que a consciência é capaz de representar, do não representável, mas, no entanto, isso não significa que o que não é representável é inexistente ou é necessariamente pensado de maneira inadequada, porque talvez o pensamento inadequado seja o pensamento da representação, exatamente, né? E esse outro, que é um pensamento da ação que se quer realizar e que é a todo momento deferida e impedida, esse outro talvez seja essa capacidade que nós temos em dado momento de confiar no que nós não temos muita clareza, de confiar no que não se constituiu claramente como uma imagem, como um projeto, essa capacidade inacreditável que em certos momentos da história povos são capazes de desenvolver, essa capacidade é, em última instância, eu diria, o cerne de tudo aquilo que nós entendemos por acontecimento histórico. Todos os acontecimentos históricos foram feitos desta forma, por pessoas que não sabiam para onde iam. Mas que, no entanto, esse não saber não os paralisava. Não lhes deixava completamente paralisados. Muito pelo contrário, né? Isso lhe mostrava a todos eles uma possibilidade, uma potencialidade do aberto, do que estava aberto, que lhes impulsionavam cada vez mais. Todo verdadeiro acontecimento é um jogo no qual coisas podem dar muito certo, coisas podem dar muito errado. E quando elas dão muito errado, elas nunca dão muito errado de uma vez, né? Elas simplesmente vão paulatinamente aprendendo, tendo a experiência de quais são as condições para que o que nós queríamos pudesse realmente ser realizado. Se vocês estivessem no século XI ou XII, e vocês virassem e falassem, não, eu sou republicano, todo mundo ia olhar para vocês como loucos, né? Por quê? Eles vão falar, república? A república já foi tentada várias vezes, deu tudo errado. Olha a República Romana. Hoje em dia, a parte de alguns malucos, todo mundo é republicano, né? Significa que, na verdade, um acontecimento não é medido pelo seu resultado imediato. Ele é medido pela abertura que ele produz, né? Ele é medido pelas potencialidades que ele escreve em latência na vida social e que nunca vão desaparecer e que nunca vão ser completamente caladas, né? Elas podem acontecer como o que acontece com a razão, segundo Freud, né? O Freud dizia, a razão pode falar baixo às vezes, mas ela nunca se cala, né? Ou seja, isso vale para esses acontecimentos. Eles podem se equivocar, eles podem tomar direções equivocadas, certo? Mas o que eles produzem é maior do que os equívocos. Eles produzem uma latência na vida social que fica presente durante muito e muito tempo. Para que seja possível entender, nós devemos perguntar, mas é possível um sujeito capaz de agir, certo? Tendo em vista, digamos, a abertura dessas latências? Porque enquanto eu ajo como agindo em nome dos meus interesses, das minhas propriedades, dos meus atributos, da minha condição de indivíduo, toda essa possibilidade de fazer um tempo passado ressoar, de fazer o tempo se multiplicar em todas as suas camadas, se contrair no presente, fazendo com que essas experiências anteriores, elas habitem todas o tempo presente, tudo isso desaparece por completo. Tudo isso não faz sentido algum. Porque para pensar isso, eu preciso pensar fora da representação e fora da identidade. Eu preciso pensar a ação como alguma coisa que não é simplesmente a ação daquilo que eu sou capaz de representar na minha consciência, mas a ação como aquilo que, de uma certa maneira, passa por mim, né? Age em mim. Alexandre Kojève, que dizia, se nós quisermos entender o que é o desejo humano, nós devemos lembrar que esse desejo ele é indissociável da ideia de uma história dos desejos desejados. Meus desejos, na verdade, ressoam a história de desejos desejados,
que vieram muito antes de mim, mas que estão todos presentes. Porque o desaparecimento não é o destino de todas as coisas. Existem coisas que nunca desaparecerão, por mais que elas fracassem durante certo tempo. Elas nunca desaparecerão por completo. E essa capacidade de me colocar, digamos, em conexão com essa dimensão do que não desaparece por completo, mas continua latente, ressoando na vida social, é algo que o indivíduo não é capaz de fazer. Quem pensa suas ações como ações de um indivíduo não seria capaz de fazer. Quem pensa seus interesses como interesses seus desejos como desejos do indivíduo não seria capaz de ouvir, não seria capaz de sentir, não seria capaz de ser afetado por isso. Esse tipo de experiência exige uma estrutura de temporalidade completamente diferente dessa temporalidade das expectativas. É uma temporalidade, eu diria, marcada não por essa espera, mas é marcada por uma consciência muito clara de que o nosso presente ele não é simplesmente o que aparece no instante agora. Nosso presente é um tempo de camadas tão profundas, e por nós ficarmos simplesmente observando o que emerge na superfície de um instante, todas essas múltiplas camadas, todas essas tensões, todas essas contradições, esses conflitos, toda essa multiplicidade que é próprio de uma outra compreensão do presente, desaparecia. E exatamente no momento em que isso desaparecia, é que nós nos sentíamos cada vez mais impotentes, cada vez mais fracos, cada vez mais melancólicos em relação ao tempo. Porque o tempo parecia vazio, ele parecia esvaziado, ele parecia morto. Mas o tempo não estava morto, porque o tempo nunca morre. O que estava morto era a nossa maneira de nos relacionar ao tempo. O que estava morto era a nossa maneira de enxergar o tempo. Como nós chegamos ao ponto de uma certa maneira, desconfiar do próprio tempo, do nosso tempo. Imaginar que o nosso tempo estava mortificado. O que aconteceu em nós, conosco, a nossa forma de perceber, de sentir, de ser afetado, para chegar a esse ponto? Se nós começarmos a colocar essas questões, as consequências políticas dessas questões são absolutamente decisivas. O que acontece em política é o que acontece também na vida psicológica dos sujeitos. Quando você desconfia da sua capacidade de fazer, você de fato não faz. Você de fato não consegue mais fazer. Não é só uma questão de espontaneísmo e confiança, mas também ignorar que a dimensão, eu diria, da experiência dos sujeitos, ela precisa ser redimensionada para que nós sejamos capazes mesmo de pensar ações de outra maneira, também seria um equívoco muito grave, essa ignorância. Pode parecer um certo psicologismo fazer apelo aos afetos. Mas há uma desqualificação filosófica secular, do psicologismo. É sempre quando você quer desqualificar alguém, em filosofia, você usa dois argumentos. O sujeito é irracionalista. O outro é psicologista. Mas eu diria que certas questões psicológicas são da mais alta importância, porque elas não dizem respeito ao sujeito psicológico. Elas dizem respeito à dimensão da experiência de implicação dos sujeitos, certo? E da maneira como essa experiência de implicação são vivenciadas. Nós poderíamos ter várias explicações funcionais sobre processos históricos e processos políticos. Mas quantas vezes no interior da história nós não tivemos todas as condições para uma revolução acontecer e ela não aconteceu? E quantas vezes na história nós tivemos situações onde parecia que nada aconteceria? Eu poderia lembrar isso muito claramente. Por exemplo, uma vez, uma amiga estava no Egito, em 2010, e ela foi conversando com alguns intelectuais, das universidades egípcias, começando a falar: e aí, vocês acham que alguma coisa pode acontecer aqui? Como é que está a situação? Então, aí eles começaram a fazer explicações absolutamente precisas, detalhadas, com todos os detalhes possíveis, sobre como era impossível que algo acontecesse. 6 meses depois, o governo Mubarak cai e o povo todo estava na rua. Então, 2 lições. A primeira, nunca acredite em intelectuais.
A gente sempre erra. Isso é um caso típico, a gente vive errando, né? A segunda é o acontecimento não precisa de autorização para acontecer. Ele acontece a despeito de, né? E aí a questão interessante é, para que ele possa acontecer, muitas vezes, há questões psicológicas que são absolutamente decisivas, né? Quer dizer, qual é o tipo de abertura que a população tem, que o povo tem, que tipo de afeto eles têm, o que circula como circuito de afetos. Muitas vezes essa é uma dimensão decisiva e muitas vezes completamente negligenciada. No próximo bloco... Só que uma demanda de cuidado é uma demanda antipolítica por excelência. Se por um lado existe uma gramática de afetos que organiza uma sociedade e dá estrutura de suas formas de vida, há também acontecimentos que quebram esse circuito de afetos e abrem para a possibilidade de uma transformação. É o que nos mostra o filósofo Vladimir Safatli, que defende que apenas pessoas desamparadas podem agir politicamente. Quando nos deixamos afetar pelo que pode instaurar novas corporeidades e formas de ser. Nós normalmente dizemos desamparo é uma situação de procura de amparo, né? Então, ou seja, uma situação na qual, por exemplo, em alemão, desamparo é Hilflosigkeit, né? É a condição de estar sem ajuda. Então, uma procura por ajuda. E nós sabemos muito claramente, digamos assim, as consequências políticas de um tipo de afeto dessa natureza, né? A gente desenvolve uma política do cuidado. Então, as demandas políticas se transformam por demandas por cuidados, né? Demanda por me vejam, né? No meu sofrimento eu preciso de cuidado. Só que uma demanda de cuidado é uma demanda antipolítica por excelência. Porque a política não é um pedido de socorro. Quando você pede cuidado para alguém. Alguém que você reconhece como tendo força para te tirar da situação de desamparo. Então você precisa instituir a autoridade para que você possa pedir cuidado. A sua demanda é dupla. Você demanda cuidado para você e você institui o outro como aquele que pode responder por aquilo que te falta, né? Isso é uma demanda tudo, menos política. Porque a demanda política é uma demanda de destituição de autoridade. Você não institui a autoridade, você destitui a autoridade. Eu diria que a psicanálise freudiana ela construiu uma ideia de desamparo diferente dessa que normalmente a gente conhece, né? Porque ela constitui a ideia de que a maturidade psíquica está ligado à afirmação do desamparo, né? Ou seja, está ligado a essa situação na qual, de uma certa maneira, eu deixo de pedir amparo, né? Mas deixar de pedir amparo, vocês percebem, significa eu deixo de pensar sob a forma da expectativa, né? Eu deixo de instituir o outro como autoridade, certo? Eu deixo de uma certa maneira, imaginar que a forma do que me afeta ela pode ser controlada por mim, que eu sou o sujeito que controla a forma do que me afeta, né? Quer dizer, tudo isso significa eu abandono uma expectativa de amparo e eu sou capaz de viver uma afirmação do desamparo. Viver a afirmação do desamparo significa eu vou ser capaz, então, de viver diante de afetos que eu não controlo, né? Porque me despossuem, porque tem a forma do que é contingente, então por isso ele não pode ser, de uma certa maneira, previsto. Vou viver, então, em um tempo que já não é mais um tempo marcado por alguma forma de expectativa. Então, de uma certa maneira, eu vou admitir um tempo que me desampara. E o que é um tempo que me desampara? Exatamente esse tipo de tempo no qual eu percebo que várias coisas agem em mim sem que eu possa controlar completamente. Todos nós criticamos, né, a ideia social de controle. Vivemos numa sociedade cada vez mais submetida a protocolos de controle, somos controlados em todos os lados. Só que a gente esquece muito claramente como o controle não é só a disposição social, é a disposição psíquica. Mas também nós nos constituímos como sujeitos que precisam de maneira cada vez mais compulsiva de ter a certeza do controle, de que estão sob controle de si mesmo.
Isso não é um elemento à parte, isso é um eixo do mesmo problema. Entendeu? Quer dizer, nós nunca aceitaríamos esse nível de controle social como hoje, certo? Se nós não tivéssemos também internalizado psicamente a ideia de que há um controle necessário a se fazer. Essa ideia do controle é a melhor descrição para esse tipo de negociação tensa, complexa, dramática, né? Que muitas vezes é necessário fazer entre, como dizia o Freud, entre o eu e o isso, entre aquilo que se conforma na primeira pessoa do singular e aquilo que só pode ser pensado a partir de um pronome indeterminado. Talvez a questão interessante seria dizer em que condições nós podemos entender que sujeitos políticos só vão ser produzidos a partir do momento que nós aprendermos como afirmar o nosso desamparo. Então, eu queria justamente lhe perguntar sobre a sua noção de afeto, né? Como é que ela pode escapar a determinadas formas de captura, né? Como essa de encerramento, né? A uma subjetividade individualizada, né? E inviabilizaria um pensamento que pudesse ganhar uma dimensão mais coletiva, mais social. E como é que você, né, pode extrair potência, e potência, sobretudo, política, dessa outra concepção de afeto que não ficasse encerrada? Bom, obrigado pela pergunta. Qual a minha concepção de afeto? Né? Eu diria que, antes de mais nada, é uma concepção relacional. Né? Ou seja, é um modelo de relação, antes de mais nada. Certo? É uma concepção de um relacional inconsciente. Né? Ou seja, um modelo de relação que não se dá através do que se coloca sob a representação das consciências, né? Mas ele se dá sobre uma mobilização de uma certa aesthesis que produz dinâmicas de circulação, certo? Que implicam sujeitos. Não basta ser afetado, né? É necessário também saber como se implicar nos afetos. Né? Quer dizer, de fato, nós somos afetados por vários processos, né? E muitos deles nós nos desimplicamos. Nós criamos todo o sistema de desimplicação. Né? Eu insistiria, é um modo relacional inconsciente. No entanto, existe uma coisa que chama processos de implicação. Né? Então, ou seja, nós podemos desimplicar dos nossos afetos, nós podemos bloqueá-los. Né? E nós fazemos isso de maneira muito clara. Agora a questão, quem é esse nós? Como assim? Nós quem? Né? Não só porque existe o nosso corpo que é instaurado pelos afetos, nossa corporeidade é um modo de afecção, né? Um modo de sentir, mas tem uma espécie de implicação, de processo de implicação, que pode inclusive fazer com que aquilo que é da ordem da minha corporeidade seja recalcado, seja bloqueado. Né? Então, por isso que eu insistiria, então, para isso, você precisa de um conceito de sujeito. Né? Como aquele que responde por esses processos implicativos. E nesse sentido, quer dizer, eu precisaria de uma outra tradição, né, para pensar essa estrutura do sujeito. Né? Então eu diria que articular essas duas tradições que filosoficamente parecem tão contraditórias hoje, né, de um lado, uma que insiste na centralidade de uma certa filosofia do sujeito, e outra, isso numa certa tradição, sei lá, hegeliana, por exemplo, e outra que vai insistir nessa dinâmica da multiplicidade própria aos afetos e das suas estruturas de relação de uma maneira ou de outra que se fazem à margem da consciência. Né? Eu diria que tentar pensar esses dois elementos conjuntos é uma tarefa filosófica importante, a meu ver, hoje. Há de se admirar a ironia de uma época que descobre que só alcançaremos a nossa liberdade quando reanimarmos todos os fantasmas a ponto de não haver nada completamente vivo e nem mais nada completamente morto. Quando abrirmos as portas do tempo com suas pulsações descontroladas e anômadas, suas múltiplas formas de presença e existência, então conseguiremos, mais uma vez, explodir os limites da experiência e fazer o que até então pareceu como impossível tornar-se possível. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Liberdade nunca foi uma questão de escolha. Não é uma ilusão achar que a liberdade está ligada à ideia de escolha.
Liberdade não é eu poder escolher ou não alguma coisa. É uma questão de nós sermos capazes de reconhecer aquilo que se impõe a nós como necessário.